Ouça a palavra de Deus. Bênçãos para a sua vida. Josué 3:5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Neste momento nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito possa nos conduzir agora, Senhor, nesta meditação, nesta reflexão que faremos na tua palavra, e pedimos que o Senhor nos conduza de tal maneira que saiamos daqui também edificados por tua palavra. Fortalece assim o teu povo. Nós te oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então diante de um recomeço de caminhada para aquela futura nação, aquela nação que ainda não é nação de fato organizada como tal, mas já é um povo que há 400 anos atrás havia sido chamado por Deus, quando uma promessa foi feita a Abraão de que aquela terra onde ele estava pisando, terra de Canaã, seria dada a ele e aos descendentes dele. Neste momento aqui nós estamos depois da saída do povo hebreu da nação do Egito. Nós estamos aqui contando com 40 anos que este povo passou ali no deserto, onde ele já havia recebido a ordem para tomar posse da terra de Canaã, e aonde eles haviam, por causa da incredulidade, não alcançado o agrado de Deus, por causa dessa incredulidade, e por causa disso receberam juízo do Senhor, e aquele povo teve que rodear durante 40 anos aquele deserto, para que toda aquela geração de 20 anos acima morresse no deserto, e assim uma nova geração se encontrava naquele momento ali. Uma nova geração de israelita se encontravam na mesma posição agora que os outros, para tomarem agora posse daquela terra. E o que separava a entrada deste povo ali na terra era o Rio Jordão, um importante rio em toda a história deste povo. E é exatamente nesse contexto de grande expectativa que Josué então pronuncia esta ordem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pouco se tem falado neste tema de santificação. Nós temos ouvido muito pouco sobre este assunto de tamanha importância para a vida da igreja. No meio do povo de Deus, nesta geração, eu tenho ouvido muitas pregações, mas temos ouvido falar muito pouco, ou não temos quase ouvido falar sobre santificação. Primeiro nós precisamos nos lembrar ou relembrar o que é santificação. No Velho Testamento, a santificação, ela tinha duas características. Ela poderia estar associada à separação de algum objeto para um uso específico para Deus, ou também alguém, uma pessoa, alguém que fosse separada para um uso específico em serviço especificamente para Deus. Então, quando nós falamos sobre santificação, nós estamos falando sobre este segundo aspecto. O primeiro aspecto está mais associado a questões também rituais, mas nós entramos no Novo Testamento e nós vamos perceber que mesmo no Novo Testamento a ideia de santificação, ela permanece. Nós vamos ver que esta ordem de santificação continua acontecendo no Novo Testamento, e é sobre este aspecto que nós queremos falar, nos determos um pouco mais nesta noite aqui,
com os amados irmãos e irmãs. Nós podemos falar sobre 3 aspectos relacionados a esta santificação. Nós temos aí a primeira, que chamamos ela de santificação posicional. Santificação posicional tem a ver com todo convertido, toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo, toda pessoa que reconheceu Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, que ouvindo falar neste Evangelho, depositou toda a sua fé nele. Essas pessoas são consideradas santas. Nós podemos ver aí na primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja lá em Corinto, no capítulo 1 e no versículo 2, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo aqui reconhece que aqueles irmãos daquela igreja, naquela cidade, já eram santos, já estavam vivendo nesta condição, porque de fato a posição de todo aquele que está em Cristo Jesus é esta, é a posição de pessoas que são consideradas já santificadas, são considerados assim santos, separados por Deus para um uso específico, para a glória do nome dele. Um segundo aspecto em relação à santificação tem a ver com a santificação progressiva. A Bíblia também fala sobre este aspecto. E a santificação progressiva tem a ver com o crescimento diário na fé, na graça e na conduta. Este é o aspecto que nós queremos nos deter mais nesta noite. É a santificação progressiva. Nós vamos ver 2 textos que falam sobre isso. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4 e versículos 7 e 8. Neste texto aqui, o apóstolo Paulo, ele incentiva aquela igreja, ele desafia aquela igreja para que ela possa viver esta santidade em suas vidas. E aí ele diz: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vossa santificação. E aí ele vai dizer como é que é essa santificação: que vos abstenhais da prostituição, e que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação. O versículo 7 e o 8 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Desta maneira, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, de fato, a santificação progressiva deve ser um alvo na vida do cristão. O apóstolo Paulo vai dizer: esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ver o outro texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor aqui: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora veja: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Em quê? Em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, versículos 44 e 45. Então a gente percebe aqui que a santificação progressiva, ela tem a ver com o nosso viver diário. A santificação progressiva tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com o nosso dia a dia.
Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: como filhos da obediência, não se amoldem às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando não havia conhecimento dessa nova vida, quando não havia ainda conhecimento dessa história agora que é nossa, essa história que chegou para nós, essa história que se chama Evangelho, este Evangelho que foi pregado a nós e que ouvimos, e que a partir de ouvirmos este Evangelho e tendo crido neste Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo. A partir deste momento houve um novo nascimento, a nossa mente foi transformada, a mente de Cristo agora passa a habitar em nós pelo Espírito Santo, e agora nós temos capacidade de ter um procedimento sobre esta terra condizente com a vontade de Deus. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas, e isso significa santificação progressiva, um ajuste diário, uma conformidade diária à vontade de Deus. A nossa relação com Ele passa a ser uma relação aonde nós vamos buscar crescer nesse ajustamento à vontade de Deus. A nossa conduta, o nosso procedimento, nos nossos pensamentos, na nossa fala, no nosso coração, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós vamos querer que a vontade de Deus se estabeleça em nossas vidas, de tal maneira que essa santificação seja progressiva, seja crescente nas nossas vidas, e o nome de Deus seja glorificado. Santificação é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Santificação progressiva. E há um terceiro aspecto da santificação, que é a santificação definitiva. Essa aí só será alcançada quando nós houvermos nos libertado desse corpo de corrupção. Quando nós não estivermos mais sob este corpo, quer seja quando morrermos e nos encontrarmos com o Senhor, ou quando ressuscitarmos com um corpo glorificado, então a partir daí haverá uma dedicação plena, uma dedicação permanente a Deus, aonde não teremos mais dificuldades em adorarmos ao Senhor, em buscarmos este desejo, buscarmos esta vida de santificação, enquanto estamos nessa condição aqui agora. Na santificação definitiva, nós não teremos mais esse problema, porque a partir desse momento, o Senhor nos libertará de toda tendência pecaminosa, e aí nós estaremos livres verdadeiramente, para só fazermos a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gálatas vai dizer que enquanto nós estamos nesta carne, nós passamos por lutas no sentido de fazermos a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais vocês satisfarão os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito milita contra a nossa carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Então, de fato, existe em nós, ainda enquanto estamos aqui nesta condição, essa luta. Existe essa luta. O crente, a partir do momento em que ele recebeu a Cristo Jesus, a partir do momento em que o Espírito Santo entrou em sua vida, agora vai haver uma guerra, uma santa guerra na nossa vida, uma guerra maravilhosa, porque é uma guerra aonde o Espírito de Deus, ele vai procurar fazer com que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Mas é necessário então que nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, é necessário que nós possamos dar espaço para o Espírito Santo em nossas vidas, e esse espaço é exatamente o processo de santificação progressiva na nossa vida. Então é importante frisar mais uma vez aqui, que santificação é uma ordem e uma evidência na vida daquele que foi salvo. Se alguém diz A,
eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu quero dizer que você deve questionar se de fato você é um salvo. Se você não está sendo incomodado pelo Espírito para mudanças na vida, se você está satisfeito com a vida que você tem, se você acha que você já chegou ao apogeu da santificação, ou se você acha que você não precisa dessa santificação, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Tem alguma coisa errada acontecendo com aquele que se sente satisfeito com essa realidade. Não estamos falando aqui de uma insatisfação doentia. Não estamos falando disso, porque de fato nós precisamos nos lembrar que Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, perdoou todos os nossos pecados. O escrito de dívida que havia contra nós foi cravado naquela cruz, e louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos livre acesso ao Pai, bendito seja o nome do Senhor. Mas para estes que estão nesta condição, ele não terá mais uma vida de acomodação no que diz respeito à sua santificação progressiva. Ele estará sempre avaliando a sua vida, ele estará sempre analisando o seu viver, e ele estará sempre percebendo que o Espírito de Deus continuará falando a ele que coisas precisam ser mudadas na vida dele. Porque se Deus é o padrão da nossa vida, e Ele é santo, 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 não há como você nem eu vivermos sobre esta terra achando que já vivemos num padrão excelente de santidade. Não tem como nós vivermos dessa forma assim. É necessário então que percebamos que o nosso viver deve ser um viver constante, de busca de santificação, revelando assim que de fato a salvação alcançou as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando então para o texto de Josué, nós podemos ainda trazer nesta noite 3 breves verdades sobre santificação, a partir dessa situação que nós narramos aqui na vida do povo de Israel. A primeira verdade, irmãos, que nós precisamos, a partir desta compreensão, a partir dessa lembrança do que seja santificação, nós precisamos tirar a partir desse texto, é que santificação sempre precede a vitória. Naquele momento, na nação de Israel, aquele povo estava para atravessar o Rio Jordão, e aí antes que houvesse a vitória, antes que a luta começasse, antes que fosse travado as batalhas para a conquista daquela terra, Deus manda aquele povo santificar-se, manda aquele povo purificar-se. E apesar de ter um aspecto ritual nesta ordem, com certeza este aspecto ritual tinha também dentro de si um aspecto espiritual. Aquelas pessoas sabiam que o que Deus estava pedindo era uma vida de santificação, era uma vida de pureza, e Deus então manda aquele povo santificar-se antes da vitória, porque sem santificação não pode haver vitória. Mas na frente o povo experimentou imediatamente isso. Depois que eles passaram o Rio Jordão, depois que eles derrubaram as muralhas de Jericó, o povo entrou, o povo ficou feliz, o povo viu Deus operando maravilhas. Mas aí um homem chamado Acã viu lá umas barras de ouro, viu lá uma capa, os olhos dele se encantaram com aquelas riquezas, mas Deus havia dito: vocês não vão ficar com nenhuma das riquezas, serão consagradas todas a mim. Mas Acã deixou o seu coração ser seduzido e não quis mais dar lugar à santificação em sua vida, e pecado entrou naquele povo. E quando eles foram logo em seguida tentar derrotar a cidade de Ai, aquela nação e aquele povo com poucos conseguiram derrotar, abater a nação de Israel. E Josué volta preocupado: o que foi que houve, Senhor? Há pecado no meio do povo. Não havia santificação,
Alguém não levou a sério a ordem que o Senhor havia dado. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então, meus queridos, se nós queremos vitória na nossa vida, se nós queremos avançar, vamos entender uma coisa: nós precisamos buscar um compromisso sério com Deus, porque Deus quer, é a sua vontade, que nós nos santifiquemos, que nós tenhamos uma relação correta com Ele. A santificação progressiva deve ser buscada pelo seu povo, como foi no passado. Uma segunda verdade é que santificação nos torna também dependentes de Deus. Deus não mandou o povo preparar-se para a guerra. Deus não disse: se preparem para a guerra, armem-se de estratégias, treine bastante, lute bastante, porque a luta vai ser ferrenha, porque do outro lado vão ter soldados valentes, muito bem preparados, e vocês precisam estar bem preparados estrategicamente. Não, o Senhor vai dizer para eles: santifiquem-se, ou seja, busquem a mim, busquem a minha vontade, porque não são com as armas da carne que vocês terão vitórias sobre esta vida. Deus estava mostrando para aquele povo que era dependendo de Deus que eles teriam vitórias na vida, que era dependendo de Deus que eles iriam seguir em frente, que não eram seus títulos, não eram as suas forças, não eram as suas estratégias, não era nada do ponto de vista humano que lhes daria vitória, mas era o próprio Deus. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Amados, às vezes nós queremos competir com este mundo na mesma moeda, em pé de igualdade. Nós queremos avançar na mesma moeda deles. Não tem como, porque eles são gentios, no sentido de que eles estão longe de Deus. Eles buscam apenas as vitórias pelos seus próprios braços, pela sua própria força. Eles estão aí abrindo mão de todas as coisas, mas o fim deles é a destruição. Mas aqueles que buscam ao Senhor alcançam vitória, porque o nosso Deus prevalecerá sobre todas as coisas. Então não abra mão de uma vida santa, não abra mão de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Diga sim, não vou abrir mão de servir ao Senhor com fidelidade. Eu não vou abrir mão de estar na presença do Senhor, porque Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Golias olha para Davi e diz assim: mas é um cão que vai vir lutar comigo, ou por acaso sou um cachorro? Davi diz: olha, você vem para mim com sua lança, com seu dardo, com seu escudo, você vem para mim com a sua força, mas eu vou dizer a você: eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel. E foi com uma pedra, não foi com lança, não foi com escudo, foi uma pedra que pegou na testa daquele homem, porque Deus conduziu aquela pedra até a testa daquele homem. Você acredita nisso? Foi Deus, não foi Davi. Pode crer, toda a estratégia que Davi pudesse ter, ele não derrotaria aquele gigante se Deus não fora com ele, se Deus não estivesse na frente dele, se ele não dependesse de Deus. Não dependa das suas forças, meu irmão, minha irmã. Não se entregue às suas estratégias, confie em Deus, confie no Senhor. Coloque seu joelho no chão, busque a face dEle e diga: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas Tu és o Senhor da minha vida, eu espero em Ti. Uma terceira e última verdade é que a santificação abre o caminho para as maravilhas de Deus. Enquanto o pecado abate,
enquanto o pecado envergonha, enquanto o pecado destrói, quantas vidas destruídas por causa disso. A santificação abre o caminho para o milagre, para o impossível acontecer. Deus diz: espere, santifique-se, porque amanhã sou eu que farei maravilhas no meio de vós. E o primeiro milagre foi: as águas do rio Jordão pararam, e o povo passou a pé enxuto naquele lugar. Mais uma vez o povo viu o milagre de Deus, o impossível acontecendo. Deus opera milagres, Deus realiza o impossível aos homens. Deus é o Deus que continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nenhum homem pode ter a última palavra. Somente Deus é Senhor e só Ele pode dar a última palavra em todas as coisas. E nós estamos sobre esta terra como filhos do Rei. Assim eu falo que nós estamos como filho do Rei, porque agora vocês entendem que a minha fala não é uma fala de uma falsa prosperidade. A minha fala é uma fala de alguém que pode andar sobre esta terra e reconhecer que Deus é o Deus dos impossíveis. Mas não esqueça, meu amado irmão e minha amada irmã, que a santificação tem que preceder a minha vida e a sua vida. Precisamos buscar essa santificação nas nossas vidas. Mas o Senhor, aquele que nos chama, Ele é poderoso para agir em nossas vidas. Amados, nós temos visto aí a nossa igreja, e aí eu digo a nossa igreja brasileira, mundial, envolvida em tantos problemas, em tanta corrupção. Temos tido tantos péssimos testemunhos de servos e servas do Senhor. Temos visto atos vergonhosos, a mídia divulgando essas situações. Tantas vezes nós ficamos como cristãos envergonhados, baixamos a cabeça diante dessas coisas. Nós estamos tendo um problema sério no que diz respeito à pornografia no meio do povo de Deus. A internet está aí aberta para qualquer crente, ao fechar a porta do seu quarto, ligar o seu tablet, seu notebook, seu smartphone e iniciar um processo de destruição em sua vida. Há maridos com problemas nessa área, cristãos. Há esposas com problemas nesta área, cristã. Há pastores com problemas nesta área. Há esposas de pastores com problemas nesta área. Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo tem conseguido derrubar muitos cristãos nessa área. E fica difícil então nós conseguirmos viver esta vida aonde a vitória vai nos fortalecer. Mas eu quero dizer para a igreja que o Senhor que nos chamou para uma vida de santificação, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Nós estamos vivendo uma igreja onde a aparência está prevalecendo, mas isso não vai nos dar vitória. Isso pode até dar uma imagem boa para a igreja. A mídia pode fazer isso. Hoje é holofote, é paletó bonito, é brilho, é som, é tanta coisa que nos engana. Mas na verdade Deus quer da sua igreja santificação. Quando eu tinha táxi, um colega meu disse assim, na frente de uma igreja grande, no templo central, ele disse: quando tem grandes festas aqui, eu levo alguns irmãozinhos daqui para o motel quando termina o culto. Porque a igreja
está se descuidando no que diz respeito à santificação. Eu não estou dizendo que santificação é só nessa área, mas eu estou dizendo que essa é uma área que precisa ser cuidada pela igreja. E eu sei que esta área tem derrubado muitos cristãos e que estão sofrendo porque não estão conseguindo se libertar mais dessa situação, porque abriram uma porta que não conseguem mais fechar, porque depois que abre, o diabo entra, ele começa a cirandar. Mas eu quero dizer que é possível, que Deus continua operando milagres. Deus é o Deus que amanhã faz maravilhas. É o Deus que, quando buscamos santificação, Ele vai operar, vai transformar a nossa vida, vai nos levantar novamente, vai nos fazer andarmos de cabeça erguida, vai perdoar os nossos pecados e vai nos trazer alegria novamente no coração. Nós precisamos então lembrar que a santificação precede a vitória. A santificação nos torna dependentes de Deus, e a santificação abre o caminho para que Deus opere maravilhas na vida do seu povo. Vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E se você lembra de alguém que está passando por alguma luta, peça por ele neste momento. Vamos crer que o nosso Deus é o Deus que muda a situação. Não aceite nenhuma situação que lhe dê pobreza espiritual. Se você percebe que a sua vida está pobre espiritualmente, não aceite isso na sua vida. Saiba que a santificação pode mudar totalmente a sua vida, pode restaurar a sua alegria na salvação, pode mudar a sua caminhada, pode transformar qualquer situação na qual você se encontre, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta noite e por esse tempo que passamos aqui reunidos em adoração ao teu nome. Senhor, neste momento agora, nós queremos colocar diante de ti a vida da tua igreja, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, que não temos andado conforme o teu padrão, porque o teu padrão é de santidade pura, Senhor. Mas ao mesmo tempo não queremos, ó Deus, que isso possa nos levar a uma vida que te desagrade, Senhor. Não queremos, ó Deus, fazer disso desculpa em nossa vida, porque a tua palavra nos mostra claramente que o Senhor nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá a tua face. Nós queremos te agradecer porque em Cristo Jesus nós fomos santificados. Nós queremos te agradecer porque em Cristo Jesus um dia essa santificação será plena em nossas vidas. Mas nós queremos te pedir que enquanto aqui na terra, Senhor, esta santificação seja tal que o teu nome, o nome do teu Filho, seja glorificado na vida de cada um de nós. Que o teu evangelho seja engrandecido nas nossas vidas, que aqueles que olharem para nós possam perceber que somos homens e mulheres, que somos embaixadores do Senhor nesta terra, que somos, ó Deus, olhados por eles, e podemos então saber que o teu nome é glorificado por meio do nosso testemunho. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esta vida, Senhor, que a tua palavra que promove santificação em nossas vidas possa operar, que a tua palavra possa crescer em nossos corações, que a tua palavra possa trazer entendimento a nós para vivermos conforme a tua vontade, e assim caminhemos com uma vida em santidade para a glória do teu nome. Nós te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor.